Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa EBD online. Vou aguardar aí o pessoal que está chegando. Opa, começou a chegar alguém aí. Vamos lá. Glória a Deus. Opa, Diácono Luiz, Conisa Érica, nossa irmã Raíssa, Léo. Eita, tá, o povo tá chegando, amém? Graça e paz. Um bom domingo a todos aí. Amém? Hoje, essa EBD num horário diferente, né? Primeira vez a gente vai fazer esse horário de 2 horas. Nosso irmão Nelson chegando também. Glória a Deus. Aqui. Já ia dando mole com os comentários de nossa irmã Mary. O Glória Silvana, nossa irmã Fernanda também chegando, nosso irmão Diácono Luiz, Shalom, irmão Nelson, paz, amém? Nossa diaconisa Deise, glória a Deus, povo chegando, pensei que não ia aparecer os comentários aqui de novo, descobri que já sei como aconteceu aqui, amém? Glória a Deus, nós vamos estar aí hoje falando, ninguém vai dormir depois do almoço, verdade, Silvana. Depois do almoço dá aquele sono, eu também estava ali também um pouquinho já de sono, mas depois desse almoço de domingo é complicado. Nossa irmã Roberta, tia Roberta, das nossas crianças, depois do almoço Silvana é uma benção, amém? Eu estava ali brigando para a missionária Débora também não dormir. É um soninho abençoado, irmã Mary, amém? Então, talvez aí nosso irmão Carlos, ô Glória... É bem lembrado, né? Essa questão do sono aí é complicado. Você que está assistindo essa live ao vivo aqui no Facebook, na nossa página, os irmãos que vão assistir depois no nosso canal no YouTube, né? Ou depois vão assistir também no Face também, amém? Graça e paz. Esse horário novo, né? A gente marcou uma reunião, havia marcado uma reunião com o nosso ministério hoje pela manhã. Nós não tivemos a reunião presencial, nem nós passamos algumas informações aos pastores à distância mesmo, mas como eu já tinha comunicado aos irmãos que nós faríamos a live às 14 horas, amém? Eu acabei por manter então o horário de 14 horas e ia ficar muito em cima para os irmãos, amém? Então vou pedir para os irmãos aí antes de nós orarmos, para que você possa fazer sala de vídeo, para que você possa compartilhar essa live. Hoje o tema nós vamos falar sobre a globalização, amém? O lado bom e o lado ruim na questão do evangelho, amém? A gente vai falar globalização não no sentido comercial, mas no sentido de evangelismo, de palavra, amém? Então a gente vai falar, o tema hoje é o tema da revista, é o tema, né? Falar sobre o projeto da globalização, amém? Vamos de live e Evancraflix. Eu tô devendo os vídeos lá, amém? Tô devendo os vídeos. Mas essa semana eu tô com o cabelo aqui que só Jesus. Por mim eu passava a máquina. Graça e paz, aí o nosso ministério de Carimangoa, Bispo Anário, Bispo Marcelo, estão sempre presentes conosco. Eu por mim passava a máquina. Eu falei para a missionária Débora, meu cabelo tá muito grande, eu ainda não consegui ir no salão cortar o cabelo, então já vai fazer quase 3 meses aí. Tô brigando com esse cabelo aqui, amém? Mas por isso que eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer um vídeo assim mesmo, eu falei pra ela. Vou tentar, ela falou pra me passar gel. Não achei nem o gel ali, mas eu vou fazer outros vídeos para colocar lá. Por enquanto, soltar as lives, né, que nós fazemos aqui no Facebook e alguns vídeos que eu já tinha feito. Mas o nosso irmão Diácono Vitor, juntamente com a Diaconisa Lídia, tem me cobrado aí pra gente continuar postando outros vídeos lá também. E vou fazer, conforme prometido aí, talvez essa semana ainda, uma live exclusiva lá no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial no YouTube, bem? Mas eu já peço aos irmãos, nos ajude lá, maratona Evancraflix no canal, curte, comente, é importante para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e ele possa mostrar para esse vídeo para outras pessoas, amém? Se inscreva também lá no canal, não deixe de se inscrever, é importante, e compartilhar, claro, se você achar que o vídeo é uma bênção, compartilhar com outros irmãos também, assim como os irmãos fazem aqui na nossa live no Face, amém? Então nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos entrar nesse tema tão importante para nós entendermos, amém? Acerca da globalização e o efeito que a globalização ele tem com relação ao Evangelho de Cristo, amém? Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Vamos orar então, feche teus olhos em nome de Jesus. Você está aí conosco nessa
aula, amém? EBD online, interdenominacional, da nossa página aqui, Evangelho de Santos. Pai do Senhor, nossa irmã Elma, amém? Seja bem-vinda, tia da nossa missionária Débora, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus querido, nesta tarde, nesse início de tarde, Senhor, por mais, ó Deus querido, uma oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado pela tua presença, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor, por falar conosco, por ministrar a tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos dar a alegria, Senhor, da salvação. Ó Deus, nos proporcionar momentos como esse. Deus, mesmo que à distância, mas com os nossos irmãos, de podermos conversar, de podermos meditar na tua palavra e nos alimentar na tua palavra para que possamos estar alinhados ao reino de Deus, Senhor. Assim, nesta tarde, eu quero te pedir, toma o primeiro lugar, Senhor, como sempre te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele possa ser o condutor, o direcionador de tudo aquilo que nós temos, ó Deus, e vamos falar na tarde desse dia. Toma os nossos irmãos, toma aqueles que porventura se encontram enfermos, acamados, que o Senhor possa entrar, Senhor, também, porque EBD, como nós costumamos dizer, também é lugar de cura, também é lugar de salvação, também é lugar de libertação, Senhor, porque a tua palavra liberta, a tua palavra gera cura em nossas vidas. Assim eu te peço, toma o primeiro lugar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Né? Vou pedir para você, né, os irmãos aí, ficarem ligadinhos aqui para colocar a descrição dos nossos temas. Amém? Então, nós vamos falar sobre globalização. Amém? Não no sentido comercial. Muita gente conhece globalização e fala de globalização. No final eu vou contar aí uma bênção que eu recebi, também para a glória de Deus, mas no finalzinho do vídeo, quando a gente estiver terminando a live, eu vou contar essa bênção aí. E eu já testemunhei na live de quarta-feira do Ministério Unificado de Bangu, no culto, algo também com relação ao processo. Quem estava lá conosco na live, nós contamos uma bênção aí, amém? Mas depois eu vou dar um detalhe também de outra bênção que nós recebemos para a glória de Deus, amém? Vamos abrir a Bíblia, Gênesis, cair nossa irmã Silvana, nosso irmão Nelson, amém? Coloca aí, por favor, o texto. Gênesis capítulo 11, versículo de número 9, amém? Gênesis capítulo 11. Nós vamos falar sobre a primeira, não só tentativa, mas o primeiro registro de uma globalização, amém? Que aconteceu em Gênesis. Muita gente fala em globalização hoje, né? As nações trocando informações, se unindo em prol de algo, ok? Mas a primeira globalização que a gente tem de fato relatada está na Bíblia, né? E é o que nós vamos falar aí. Gênesis capítulo 11, versículo de número 9. Por favor, com a Bíblia do lado, né? Com a sua Bíblia do lado aí, não dá para você talvez usar o smartphone, né? Então nós vamos falar tanto o lado bom como o lado ruim, principalmente também em alguns aspectos da globalização relacionada ao Evangelho, amém? Diz assim o texto, Gênesis capítulo 11, versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de todas as nações, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Amém? Para você entender, porque a gente tem pouco tempo, mas nesse texto, se você pegar do capítulo 11, do versículo 1, até esse versículo que nós lemos aqui do versículo 9, mas para a gente ganhar tempo, depois você leia, né, para você entender, anote aí, EBD, na nossa igreja eu costumo dizer para a gente, quem vai para EBD, em qualquer igreja, né, mas eu costumo cobrar isso na nossa igreja, tem que estar ali com uma caneta, né, um papel na mão, para que a gente possa estar aí acompanhando, né, e trocando, anotando as informações importantes, amém? Os temas que surgirem nos comentários dos irmãos, podem comentar aí à vontade, porque eu costumo depois da live, eu vou lá, curto, comento, respondo. Quando tem alguma sugestão, alguma coisa que é relevante, né, a gente procura colocar em prática. Muitos irmãos pediram, agora eu deixo a minha garrafinha de água aqui, tem a toalhinha também. Então, as sugestões aí, os irmãos, eu tenho procurado colocar, amém? Então, esse texto de Gênesis no capítulo 11, no versículo 9 que nós lemos, o contexto dele começa no versículo 1, dizendo que todos falavam até então uma mesma língua, né? Todos
se conheciam e se comunicavam dentro de um mesmo idioma. Isso é um texto lá de Gênesis. E só que, na verdade, algumas desses homens, né, eles resolveram construir uma torre, né, se você for ler o contexto, para quê? Para que, na verdade, eles pudessem, de alguma forma, né, alcançar o céu. Esse era o intuito inicial desse primeiro movimento de globalização. Os homens se uniram no intuito de conseguir construir algo que tocasse o céu, né? Só que, na verdade, o Senhor não se agradou disso, né? Por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele conhece não aquilo somente que falamos, mas Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Eu costumo dizer que a gente esquece e ignora os ensinamentos antigos dos nossos pais quando nós falamos que o Papai do Céu, ele vê tudo, ele conhece tudo, né? Então, o próprio Deus, na verdade, ele interviu. Interessante que se você ler o versículo 5, você vai ver que o próprio Senhor, ele intervém, né? Ou seja, o texto vai dizer que o próprio Deus, dessa vez, geralmente a gente vê muitos textos em que Deus acaba enviando anjo, que Deus, né, permite um inimigo. Só que nesse texto, a tristeza de Deus foi tão grande com os homens, não com a edificação em si, porque hoje nós sabemos que o homem constrói aí edifícios altos até hoje, grandes arranha-céus, mas a intenção deles, na verdade, era ter, na verdade, a oportunidade não só de tocar o céu, mas, segundo alguns teólogos vão dizer, o intuito deles era que com isso eles pudessem de alguma forma se sentir no controle da situação, né? Se sentir como o próprio Deus, né? Com controle, tendo uma visão maior, né? Ter uma visão mais ampla. Só que isso desagradou a Deus, né? Isso desagradou o nosso Deus. E o próprio Deus, na verdade, ele então intervém. E quando chega no versículo de número 7, se você for ler, a Bíblia vai dizer que então o Senhor confunde todos aqueles homens que antes falavam a mesma língua, né? Era uma terra só, vamos dizer assim, era um povo só. E agora o Senhor, na verdade, multiplica a língua, né? Como é que eu vou dizer? Os idiomas, né? Então, se antes eles falavam um idioma só, a partir desse momento agora, no capítulo 11, no versículo 7 e o versículo 8, o Senhor agora amplia a linguagem, amplia ali, então a fala, né? Os idiomas. E pior ainda, Deus agora permite que esse povo se disperse, né? Nossa irmã Diaconisa Marisa, nossa irmã Andréia, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Graça e paz. Então, agora, além de, na verdade, esse povo passar a ter mais de um idioma, o quê? O que se confunde, né? Isso confundiu os homens. Nós sabemos que só consegue conversar com uma pessoa que só fala inglês quem conhece inglês, né? Da mesma forma, o japonês, o chinês, né? Outros idiomas, o italiano, por exemplo, o castelhano, né? Então, nós sabemos que essa confusão que o próprio Deus, e aqui veja bem, não tem atuação do diabo nessa confusão de línguas, não. O próprio Deus, o texto fala que faz isso, né? Deus não permitiu nem Satanás. A fúria de Deus foi tão grande, a tristeza de Deus foi tão grande, que o próprio Deus, né? Ele então intervém, multiplica o idioma desse povo, e agora eles se veem confusos, porque agora ninguém conseguia mais entender um ou outro como entendiam antes. Se a gente, como eu gosto de dizer e fazer, né, nas nossas aulas, trazendo isso para os dias de hoje você vai dizer assim, mas pastor, hoje continua, né? São várias nações, várias línguas, mas hoje a gente aprende, né? Estuda o inglês, estuda o castelhano, o italiano, o chinês, o mandarim. Sim, hoje nós estudamos, mas ainda é uma dificuldade. Tanto que se você não fala
não aprende essas línguas, você não consegue se comunicar com pessoas de outros povos. Até aí tudo bem, estou falando primeiro de uma parte ainda humana, né? E trazendo para o lado agora espiritual, isso atrapalha? Sim, né? Porque até para que a gente possa evangelizar determinados povos, determinadas nações, para que a gente consiga se comunicar, nós vamos precisar conhecer um pouco dessa língua. Então, eu falei no tema as vantagens e as desvantagens da globalização. Pastor, tem coisas positivas? Tem, a gente vai falar. Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? No decorrer da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho. Então, começa aí a compartilhar esse vídeo, abra a sala de vídeo se você ainda não abriu, para que a gente tenha mais pessoas aí nesse horário. Eu sei que é um horário diferente, o povo está acostumado no horário de 10 horas, mas hoje a gente fizemos nesse horário. Então, se tiver com sono, catuca aí, joga uma água no olho para que você possa acompanhar essa leitura, né? Com isso, o povo se dispersa, né? Agora, esse povo que vivia junto ali, que estava junto, agora se espalha pela terra, cada um falando um idioma diferente, uma língua, né, diferente. E isso, na verdade, dificultou a comunicação. Isso dificultou várias coisas, né? Os homens passaram a não se entender como antes. E quando chega aqui no versículo de número 9, o texto vai dizer que, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto confundiu o Senhor a língua de toda a terra e espalhou sobre toda a face da terra. Então, esse é o significado ali de Babel, né? Ou seja, o Senhor confundiu a língua de toda a terra, ok? Então, essa é a primeira questão. Evidente que o próprio Deus também hoje, né? E não só hoje, mas desde lá da antiguidade, o próprio Deus dá sabedoria ao homem para se comunicar com essas pessoas, também, mesmo não sabendo. Pastor, eu posso evangelizar um americano, um chinês, um italiano, mesmo não falando? Para Deus, você comente aí se você pensa de uma forma diferente ou se você concorda comigo. Será que para Deus é impossível? Eu creio que não, né? Eu preciso talvez conhecer a língua indígena para ministrar sobre o indígena? Talvez não, né? Quem nos faz, quem nos dá condições e quem convence isso, a gente precisa entender, é o Deus. Mas é verdade, sim, e a gente precisa admitir que não é fácil, bem? Se não houver ali de fato uma atuação, diria eu, milagrosa da parte de Deus, você conseguir evangelizar alguém que fala numa outra língua é muito difícil, ok? Não é impossível, porque nós servimos o Deus do impossível, mas não é fácil. Quando nós vamos estudar missões, quem aí já teve oportunidade, alguns irmãos que talvez estejam online e já estudaram missiologia, né? Existem vários tipos de missões, né? E quando nós falamos de missão de uma forma mais ampla, missão internacional, por exemplo, né? Nós vamos estudar justamente a necessidade. Quando você estuda, geralmente o professor ele fala que para que você consiga evangelizar um povo diferente, uma nação diferente, você precisa conhecer a língua, não só a língua, mas você precisa conhecer a cultura, né, dessa tribo ou dessa nação, né? Como é que você vai entrar, por exemplo, num país, né, numa China da vida, no Irã, né, no Afeganistão, por exemplo, e você não conhecer a cultura? Tem muita gente, uma vez eu falei sobre isso quando eu falei sobre missões na nossa igreja, eu falei uma vez isso, que tem muitos missionários que não conseguem nem sair do aeroporto, que talvez a missão dele, na verdade, acaba ficando limitada ao aeroporto. Pastor, por quê? Porque muitas das vezes, por não conhecer a cultura daquela nação, daquele país que ele foi lá evangelizar, muitas das vezes ele acaba preso, deportado, porque infringiu de repente uma cultura daquele país, né? E infelizmente isso acontece. A gente pensa, poxa, mas acontece, né? Muitas pessoas acabam às vezes não saindo nem do aeroporto. Ah, pastor, mas é uma missão, sim, mas nós precisamos entender que
o nosso Deus, ele é extremamente organizado, amém? Por mais que nós achamos que é só ir lá e falar, não é assim. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso, né? Ele aprendeu a cultura, né? Antes de Paulo, na verdade, discutir com aqueles filósofos da época, a ponto de guerrear com eles, né? Ali nas entradas, nas portas dos templos deles, Paulo primeiro vai dizer que ele se identificava, ele conhecia aquela cultura para saber com quem ele está lidando. Como é que ele ia declarar que, por exemplo, Atenas não era uma deusa verdadeira se ele não conhecesse a história dela, né? Então, esse é um erro que muitos evangélicos, missionários às vezes, e quando eu falo só missionário, não só que tenha um título de missionário, mas que se colocam à disposição de missões para fazer a obra do Senhor. Eu preciso conhecer a cultura, eu preciso conhecer o ambiente na qual eu vou estar sendo inserido, ou que eu pretendo me inserir. E uma das coisas importantes é a língua, é a cultura, a religião daquela nação. Eu preciso saber com quem eu estou lidando, né? Com quem eu vou falar, ok? Então, Deus, ele é um Deus extremamente organizado. Paulo vai dizer que ele se fez de louco para ganhar os loucos, né? Se fez de fraco para ganhar os fracos e por aí vai. E é uma verdade, às vezes acontece. Às vezes não adianta você chegar lá chutando porta, achando que vou chegar lá e vou pregar o evangelho do meu jeito. Muitas das vezes não funciona, ok? A não ser que haja, de fato, uma direção de Deus nesse sentido, ok? Nós não podemos ignorar. Missões é feita de várias formas. Você, às vezes, pode estar pregando para alguém da tua família, né? Você pode estar pregando dentro de uma casa, ou às vezes até mesmo... Eu já tive oportunidade, né, há uns anos atrás, que foi um desafio, né? A minha cunhada me pediu para trazer uma palavra no aniversário dela, que era um baile funk. Eu nunca esqueço disso, né? Eu já falei isso na igreja lá. Foi um dos maiores desafios, né, que eu tive. Na época era muito comum bailes funk, e ela resolveu fazer uma festa de baile funk, pediu para que eu fosse lá, né, durante o momento, e eu trouxesse uma palavra ali para aquele pessoal, né, para os convidados da festa. E jovem, né, muito, lotaram aquela festa ali. E quando eu fui lá, ligou o som, e eu falei, bom, vou sair dali e vou apanhar, né? Eu vou apanhar, porque o pessoal no batuque lá do funk, né, do batidão, e aí eu teria que ir lá para poder ministrar uma palavra de agradecimento. Eu falei, meu Deus do céu, que desafio. Mas Deus, ele tem os seus meios de agir. E quando nós nos colocamos, amém, à disposição do Senhor, né, e pedimos a Ele sabedoria, muitas pessoas às vezes erram e falham e não ganham almas para Jesus. Às vezes ficam anos sem ganhar uma alma para Jesus, porque às vezes falta sabedoria, né? E eu pedi sabedoria, claro, evidente ao Senhor naquele momento, e trouxe ali. Quando ela pediu um minuto ali e ela me passou a palavra, eu falei, Jesus, e agora? Segura, porque, né, o pessoal, vai ter gente que de repente vai vaiar, vai ter gente que vai... E quando desligou ali o som, ela começou a falar. Claro, algumas pessoas ali demonstraram uma certa insatisfação, mas de um modo geral, Deus me usou ali por misericórdia, trouxe uma palavra, né? E ali, quando eu comecei a ministrar, vários jovens que estavam ali chorando, né, começaram a chorar, e Deus fez uma obra tremenda ali. Estou resumindo só para os irmãos entenderem, né? Fez uma obra tremenda. Tem frutos ali, né, que nós colhemos depois, através dessa pequena palavra que nós trouxemos ali, praticamente no meio de um baile funk, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos conhecer o ambiente que nós estamos, ok? Para que a gente possa, diante disso, o Espírito Santo que está em nós, nos dê sabedoria. Eu costumo fazer muito isso quando eu chego na igreja, né, no templo. Eu peço a Deus sabedoria para que eu possa, de acordo com aquilo que Ele quer, saber transmitir a palavra dEle para quem está ali. Não o que eu quero, ok? Mas o que o Pai quer falar. E isso é importante. Muitos pregadores, eles acham que é só chegar lá e pronto, pregar, é só chegar e falar. Não, não é assim, né? Nós precisamos pedir ao Pai sabedoria para que a gente possa saber o que vai falar, ok? Então,
dentro desse aspecto da globalização, dificultou um pouco essa questão do idioma, de você falar o idioma, ok? Então, mas vamos lá. Isso, na verdade, trouxe consequências. E dentro dessas consequências que nós vamos ver, né, nós vamos ver, na verdade, que os povos, de um modo geral, começaram a se tornar, muitos deles, pagão. Né? Quem conhece aqui, quem já conseguiu ler o livro de Gênesis, coloca aí todo. Quem já leu o livro de Gênesis todo, fala assim, eu já li, pastor. Coloca aqui nos comentários, por favor. Quem já conseguiu ler sabe que o início de Gênesis, né? Coloca aí, amém? Se você leu, e se você lembrar de algum fator importante, principalmente nesse sentido do que nós estamos falando aqui, coloca aí nos comentários, por favor, para que você vá. Mas, devido a essa globalização, houve sim uma dificuldade muito grande, né, de comunicação. Houve sim, na verdade, com isso, algumas consequências. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a situação de José, né, a gente vai ver que já não havia mais uma comunhão, né, entre a família de José, por exemplo, né, os hebreus e os egípcios. Uma das consequências, a irmã Mary, sim, a Silvana falou que acha que sim, se não acha, vamos ler de novo, Silvana. Bem, eu tô aí naquele desafio, tô no livro do profeta Isaías, estou terminando o profeta Isaías, aí se Deus permitir, entre hoje e amanhã eu estou terminando o profeta Isaías, amém? Já li aí, segundo o aplicativo, 60% da palavra. Pastor, isso aí traz unção? Não, mas é importante, amém? Então eu fiz esse desafio com os irmãos lá na nossa igreja, ler pelo menos um livro, né, qualquer durante um mês, né, ou seja, 12 durante um ano, e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse também até o fim do ano, amém? Então eu já estou entrando no 9º livro, amém? Comum, né, livros, seja ele bíblico ou alguns que eu leio a nível profissional ou secular, mas claro que tragam algum tipo de conhecimento de algum assunto que a gente precisa saber, e a Bíblia, né? Então eu estou priorizando, tenho priorizado a palavra, então 60% já ultrapassei a metade, os livros ainda não, né? Então, mas eu estou lendo também. A nossa irmã Fernanda também colocou, Gênesis, o nosso irmão Nelson também já colocou aqui que já leu. Ô glória! Nosso bispo, a bispa ali provavelmente já leu também, eu creio, mais de uma vez, muitas, talvez pessoas aqui já leram até mais de uma vez, amém? Basta só ler, pastor? Não. A gente tem que ler e aplicar o que está na Bíblia, amém? Então isso aí também é mais importante do que qualquer coisa, ok? Bom, quem já leu então Gênesis vai saber que os povos agora se espalharam, com isso veio várias inimizades, né? Povos que não falavam com outros povos, que não se davam mais bem com esses povos, ok? E isso começou a aumentar o número de nações, de civilizações. E isso trouxe também, né, uma grande apostasia. O que é apostasia? É quando você deixa de fazer as coisas ou seguir a direção de Deus, e você começa muitas das vezes a trazer coisas mundanas, coisas que não edificam o Senhor, para dentro daquilo que do Evangelho, né? E aí você começa a se afastar das coisas de Deus, né? Então quando vem a apostasia, eu começo a me afastar do que de fato é a vontade de Deus, amém? Vou fazer um vídeo falando sobre apostasia e eu vou publicar lá no nosso YouTube, no nosso canal depois no YouTube, ok? Então, João Pedro também já leu, glória a Deus, o nosso levita jogador João Pedro também já leu. Isso aí, é importantíssimo, amém? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, isso traz consequências, essa globalização ela trouxe consequências, ok? Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, me ajuda aí o pessoal agora, me ajuda aí o pessoal que está comigo aí, né? 1 Coríntios, vamos lá agora, capítulo de número 15, 1 Coríntios, EBD é assim, tem que ler Bíblia, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Olha o que aconteceu. Por causa dessa mistura, né? Por causa
dessa mistura toda que aconteceu. Que isso, ó, o nosso irmão aspirante Carlos, aí, nosso irmão Carlos Tavares, terminou de ler a Bíblia toda já na semana passada. Parabéns, nosso irmão Carlos. Glória a Deus. Antes do fim do ano já cumpriu a meta. Quarentena tá fazendo bem aí o nosso irmão Carlos. Amém? Glória a Deus. Glória. Irmãos, a luta é tão grande, é tão travada que ontem não, sexta-feira, né? Eu pensei que um dente caiu, veio todo, né? Caiu na mão, aí eu peguei, só Jesus, achei que era o dente. Falei com a nossa diaconisa Michele e fui prontamente atendido no sábado pela manhã pela doutora Érica, amém? Que é a nora da nossa diaconisa Michele. Glorifica a Deus pela vida da nossa irmã dentista Érica, que aí nos atendeu prontamente, nos abençoou, colocou um curativo aqui. No final das contas não era um dente, era uma coroa, mas eu reconheço que eu preciso tratar esses dentes. Estou orando ao Senhor para dar condições para isso, mas graças a Deus ali ela colocou o curativo, ficou um buraco, mas é a luta, é a peleja. Fiquei preocupado na hora, falei, Jesus, com esse tempo frio, com esse monte de problema, a última coisa que a gente queria era procurar médico, né, dentista, mas eu glorifico a Deus pela vida da doutora Érica, nos atendeu ali em Bangu, corremos lá ontem e ela prontamente nos ajudou, né, nos abençoou aí colocando o coisa e graças a Deus eu estou bem, mas só Jesus, né, uma peleja danada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ok? Talvez muita gente já tenha ouvido falar acerca desse versículo. Aí, você que não sabia onde estava escrito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, amém? Então, quando Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto, é porque embora, na verdade, a igreja de Corinto, ela não só tinha dons, era uma igreja que buscava o Senhor, que tinha realmente características muito boas de evangelização, muito importantes para se falar de Jesus. Era uma igreja, nesse ponto de evangelismo, muito importante. Mas qual é a preocupação de Paulo aqui? Ok? A preocupação de Paulo aqui é que em determinado momento, o apóstolo Paulo percebeu que muitas coisas que não eram da parte de Deus começaram sorrateiramente, né, como costumo dizer, devagarinho, a penetrar, a entrar na igreja de Corinto. Né? É aquele famoso, quem conhece aí o famoso não tem nada a ver. Alguém já ouviu falar aí do famoso não tem nada a ver? Né? Tem uma musiquinha antiga que diz tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal, né? Tem um corinho antigo aí que fala sobre isso. É o famoso, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, né? O apóstolo Paulo percebe aqui, nesse capítulo, e ele escreve, né, a igreja de Coríntios aqui nesse capítulo, justamente preocupado com esse famoso não tem nada a ver, né? Com essas coisas que vão, e na globalização, estou olhando aqui para o horário, na globalização, né, começam a entrar, surgem, né, culturas às vezes que são absorvidas de outras nações, detalhes, né, práticas, que às vezes entram na igreja e que hoje tem derrubado as igrejas, né? Pastor, que isso? É verdade. Muitas coisas não acontecem às vezes nas igrejas por causa disso, porque permitem às vezes que coisas que não glorificam o Senhor entrem, né? E passem, na verdade, a fazer parte às vezes dos nossos cultos, né? Dos nossos momentos de adoração, que para muitos talvez não tenham nada a ver, mas que isso desagrada a Deus. E quem me conhece sabe que eu não tenho, né, medo nenhum de falar aquilo que não é correto, né? Então as pessoas falam, poxa, pastor, mas o senhor fala isso, mas e aí? É isso, é a realidade, eu preciso falar a realidade do que acontece. A igreja, presta atenção, já falei várias vezes isso aqui, igreja não é lugar de pessoas perfeitas, ok? Não é. Não existem líderes perfeitos, não existem pastores perfeitos. Infelizmente tem muitos aí que causam escândalo. A Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, ou seja, vão acontecer. Não é por isso que eu vou deixar de caminhar, não é por isso que eu vou deixar de adorar o meu Deus, não é por isso que eu vou deixar de ter comunhão com os meus irmãos. Porque um pastor, um líder, um apóstolo, um missionário, seja lá o que for, fez algo que desagradou a Deus. Não é por isso.
Amém? Os efeitos, um dos efeitos da globalização dentro do evangelho é isso, é que muitos têm permitido, né, entrar na igreja coisas que não agradam ao Senhor, ok? Então, a gente vai ver isso, que uma das preocupações de Paulo, não só a igreja de Corinto, mas quando você lê, eu não sei que quantos já leram as cartas de Paulo, principalmente a Timóteo, né, tanto a primeira carta como a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver uma preocupação muito grande de Paulo, né, no sentido de fazer com que Timóteo não permita, né, que essas coisas entrem, que falsos profetas, que falsos pregadores, que falsos ministros. Veja bem, isso acontece em qualquer área. Existem os bons profissionais e existem os maus profissionais. Assim como na igreja existem os bons pastores, existem os maus pastores, ok? Então, isso aí é importante. Não adianta a gente aqui discutir, né, essa questão, e não vou citar nome, infelizmente muitos, né, há poucos dias aí, eu não vou citar o nome, causou um grande escândalo aí, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que eu não vou dar gostinho para Satanás. Embora eu fale a verdade, eu procuro combater isso, mas a gente ficar também citando nomes, atacando, isso dá uma ênfase, dá um gostinho a mais a Satanás. Isso tem uma coisa que eu odeio, isso tem uma coisa que eu não quero, é que Satanás fique feliz comigo. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu já falei, né? Deus usa e fala assim, pastor, o inimigo está furioso contigo. Glória a Deus, eu sempre falo isso, né? Que ele continue furioso comigo. Se ele está furioso contigo ou comigo, é porque é sinal que de fato a gente está no caminho certo. O dia que alguém falar que o inimigo está satisfeito comigo, tem alguma coisa errada. Preciso rever meus conceitos. Amém ou não amém? Então, vamos seguir lá. Oriento você também a ler o livro, né? A carta, na verdade, de Paulo a Timóteo, tanto a primeira carta quanto a segunda parte, que também é uma carta muito importante, principalmente nesses aspectos de se combater algumas heresias, né? Se combater, como Paulo vai dizer, algumas questões que começam a se levantar sobre a não importância de você ter comunhão, de você adorar junto, enfim, se apegue a isso, busque isso, porque o Espírito Santo ele vai nos dar o discernimento, ok? Então, essa afirmação de Paulo aqui, ele diz que as más conversações, né, corrompem os bons costumes. Ou seja, quando você entra em assuntos que não glorificam a Deus, vou dar um exemplo aqui muito grande. Coloca aí no comentário agora que tipo de assunto pode trazer consequências ruins. Coloca aí no comentário, não vou falar agora não, vou deixar por você aí, vou te dar um tempinho. A aula de EBD, isso eu gosto da participação, quem participa conosco presencialmente, quem é membro, né, do Ministério Unificar principalmente, sabe que eu gosto da participação dos irmãos. Me diz aí que tipo de assunto poderia causar deixar o Espírito Santo triste ou até mesmo, né, corromper os bons costumes. Opa, nossa irmã Fernanda já colocou aí, ó, fofoca. Talvez... me arrisco a dizer que o pior de todos os assuntos que poderia ter, irmã Fernanda. Fofoca, com certeza, é abominável aos olhos do Senhor. Há coisas que o Senhor não se agrada, mas até ainda perdoa. Mas fofoca, discussão entre os irmãos, isso aí. Intriga, Silvana colocou, outra coisa que Deus ele abomina. Verdade, vou deixar os irmãos colocar aí. Mas a fofoca é com certeza a principal delas. Intriga, como a nossa irmã Silvana colocou ali. Obscenidade, verdade, tem assuntos, eu falei aqui há um tempo atrás, foi na igreja ainda, na época, né, que eu fui ali com o Nicolas, né, meu filho, passear na área de lazer aqui do condomínio, e a gente sentado ali, ele brincando, e 3 crianças, eu posso dizer assim, que a mais velha provavelmente não tinha mais de 6 anos, e o pessoal jogando bola na quadra, e elas conversando entre eles assuntos que dificilmente eu ouço até de adultos, né? A maneira, o cunho sexual que elas estavam falando ali, vendo os meninos jogarem bola, e a mais velha provavelmente não tinha mais de 6 anos, né, de idade. E eu confesso a vocês que eu fiquei assustado, né? Da forma que elas estavam conversando, como se fosse comentar sobre um desenho que elas tinham visto, né? Na nossa infância era muito mais, talvez, sadio, mas a obscenidade, como a irmã Mary colocou ali, o cunho sexual que elas estavam falando,
me deixou bastante triste ali, assustado com aquela situação, amém? Então, essa é uma das questões. Então, esse tipo de assunto são assuntos que corrompem os bons costumes, ok? Então, esse é um dos perigos da globalização. Você pega muita informação e aí você começa, às vezes, a trazer isso para dentro da igreja. Eu falei que o cabelo vai... Só Jesus, tá grande. Vai vir e mexe aí, colocar... Vai ficar pro alto, amém? Opa, a Silvana fez quase que uma lista aqui. É verdade, falar mal da sua liderança, dos pastores, dos irmãos, falar algo que expõe seu cônjuge. Meu irmão, olha o que eu vejo de pessoas, né? De casais, tanto esposo como esposa, que jogam nas redes sociais assuntos, né, íntimos, que passam para outras pessoas que não tem nada a ver, assuntos relacionados ao seu relacionamento. Eu falei, se não me engano, aqui algumas aulas atrás, né? E aí depois querem reclamar que o relacionamento não está indo bem, mas descarregam, falam de coisas absurdas, contando suas intimidades para qualquer pessoa. Não digo que você não possa se abrir com determinado, mas temos que ter cuidado até naquilo que a gente vai passar, né? Aquilo que a gente vai transmitir para outra pessoa. Será que essa pessoa tem condições, de fato, de ouvir essas questões e de alguma forma me ajudar, né? Então, vai essa preocupação aí. Eu costumo dizer que quer ter uma noção, olhe para os casais, né? Creio que tem aqui casais que tenham anos de relacionamento e você procura conhecer, né? A estrutura desses casais, procura se espelhar em coisas que você vai ver nesses casais que tem aí 10, 15, 20, 30, talvez tem irmãos aqui que tem até muito mais tempo do que isso de casado, e você vai ver que a postura desses casais são completamente diferentes. E, infelizmente, uma das consequências da globalização hoje é essa facilidade de troca de informações, de exposição a redes sociais, Facebook, Instagram, né, YouTube, que facilitam isso. Tem um lado bom, né, eu vou tentar falar aqui se der tempo, tem um lado bom, mas tem esse lado ruim. As pessoas acabam se expondo, né, expondo a sua intimidade muito grande. Quando você olha para casais que têm aí anos, né, de relacionamento, você vai ver que se você parar para analisar e conversar, são casais que quase não expõem a sua intimidade, né? Tem problemas como qualquer outro tem, né? Nossa irmã Diaconisa Deise colocou aqui, acha isso de risco, expor a vida na rede social. Mas é verdade mesmo, Diaconisa Deise, é ridículo, né? Às vezes essa exposição, não que você não possa colocar uma foto, né, com seu esposo, sua esposa, né, fazer um elogio, mas certos tipos de comentários, né, exposição que é colocar, problemas de relacionamento principalmente, joga lá e a internet vira, é claro, vai ter quem defenda um, quem defenda outro, vira uma guerra literal, né, dentro da coisa. Nosso diácono Luiz, né, nossa diácono Luiz e nossa diaconisa Érica são líderes do nosso departamento de família aí, e eles sabem quantos casais, eu faço muito gabinete pastoral com casais, né, com esposa, às vezes só com um, às vezes só com outro, às vezes com os dois. E, de fato, né, muitos relacionamentos têm problema por causa dessa exposição, né, se expõem. E eu já falei aqui, e às vezes corre o risco de acabar com o seu casamento por causa dessa exposição, né? Aí vai conversar com o melhor amigo, com a melhor amiga sobre um problema relacionado ao seu casamento. Esse amigo e amiga não são crentes, ou às vezes não são firmes na palavra, não tem caráter, porque não adianta ser crente e não ter caráter, né? E sabe o que pode acontecer? Como já havia acontecer. Essa pessoa que você se aconselhou, vai lá e acaba ficando com o esposo e com a tua esposa. Pastor, nossa, que absurdo. É a realidade. Eu não estou aqui para falar brincadeira, nem para passar mal. É a realidade. Já aconteceu, né? Acaba ficando com o esposo e com a esposa por causa disso. Por uma má conversação, né? Coisas que edificam, incentivam para os casais é bom, é verdade. Você falar coisas boas, espalhar coisas boas, é maravilhoso. Você se exemplo. Eu, particularmente, me espelho em muitos casais, amém? E é uma realidade. E ajuda, a internet ajuda nesse caso. A globalização, no sentido de você ter mais capacidade de você falar de coisas boas, isso é muito bom, é positivo, ok? Me ajuda aí então. Você que conhece alguém que, talvez, tem alguém que conhece, não precisa citar nomes não, tá? Por favor. Mas você conhece alguém que já passou por isso, que foi talvez se aconselhar
com alguém e acabou por causa disso tendo problemas no casamento, se você conhece, não precisa colocar nome, por favor, mas só comente aqui, pastor, conheço. Infelizmente, já vivi isso, né? Ou já passei talvez por isso, amém? Nosso diácono Luiz, aí, nosso gadita Luiz, né, líder dos casais, falou, precisamos ter maturidade, muitos relacionamentos não têm maturidade. Mas o assunto aqui, Luiz, não é de casais agora, vem? Se Deus permitir, a gente faz uma live. Quem sabe, Luiz, a gente faz uma live junto aí. Eu, você e a diaconisa Érica, vamos fazer uma live aí só para casais. Se você topar, a gente se organiza para fazer uma live só para a gente tratar de relacionamento, Luiz. Se você topar, eu tô junto aí. A gente marca aí, né, ou na sua casa, ou aqui, ou a gente vai para a igreja, usa máscara, dá um jeitinho lá, sei que não tá podendo, mas a gente dá um jeitinho lá e a gente faz uma live aí, eu, você e a diaconisa Érica, pra gente falar junto de casais. Mas eu vou mudar aqui, porque senão a gente vai entrar e começa a falar de relacionamento, o negócio se estende, né? Nossa live que fizemos aí, né, com o tema de sexualidade foi que só Jesus. Eita glória, bem? Já tem gente me pedindo para fazer outra live, né, detalhando. Vou orar, se o Espírito Santo, sei que vocês que me pediram, se o Espírito Santo de Deus testificar, bem, a gente faz a live aí sim. Novamente falando um pouquinho sobre essa questão de sexualidade. Bem, eu não sou igual o Cláudio Duarte, bem, que é uma benção para falar, a gente tem o nosso jeito de falar, mas se Deus permitir o Espírito Santo testificar, a gente faz aí sim. Ó, a nossa Gisele, prima da nossa irmã, falou que parece um menino de 15 anos, tudo que acontece. Pois é, Gisele, infelizmente, o que a Gisele está comentando aqui, a gente vê muito, né? Tem casais que parecem crianças, né? Adolescentes ainda, tratando as coisas, tudo aí, como ela falou, é motivo de briga, fala para todo mundo, às vezes outras pessoas, Gisele, se envolvem, acaba se envolvendo na confusão, né? Pessoas que teoricamente não teriam nada a ver, as pessoas falam, mas as pessoas não podem se meter, mas tem casais que às vezes até, né, acabam incentivando outras pessoas a se meterem, né? Então, assim, tá precisando de ajuda? Procure de fato. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, procure o teu líder, teu pastor, a tua pastora, né, os teus bispos, alguém que possa... Pastor, não, mas quero procurar um psicólogo. Que procure, não tem problema nenhum. De preferência, um psicólogo talvez que conheça um pouco da palavra do Senhor, né? A gente conhece alguns irmãos que são psicólogos, irmãs, que a gente às vezes, quando tem casos que a gente entende que a psicologia possa ajudar, a gente com certeza orienta. Mas de um modo geral, muitas das vezes através da própria palavra a gente consegue. Mas por favor, esse não é o tema, eu preciso sair. Amém? Então, ó, diaconisa Deise falou aí, Luiz, concordem. O pessoal vai te cobrar, diácono Luiz. Diaconisa Érica, ó, vamos aí, vamos marcar uma live aí, eu vou amadurecer isso aí, amém? De repente, quem sabe essa live aí não seja no nosso canal no YouTube, Luiz, né? Então, para quem está inscrito lá, a gente faz uma live especial. Olha só, surgindo a possibilidade. De repente, a gente vai fazer uma live lá no canal no YouTube para falar sobre casais, sobre famílias. Aí, Luiz, acho que é uma boa ideia. Então, ó, não deixe, depois que acabar aqui, se inscreve lá no nosso canal, que de repente eu vou sentar com o Luiz aí, a gente faz uma live lá no nosso canal no YouTube para falar sobre relacionamento, ok? Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui? Qual é o perigo dessa globalização errada? É um enfraquecimento espiritual, né? Gente, a hora passa voando, ok? Eu acabo ficando com pouco tempo e eu quero dar atenção para vocês, né? E a hora passa. Então vamos lá. Preciso correr aqui para a gente terminar o tempo. A globalização, vou finalizar a parte ruim, vou acelerar. Eu tinha até outras coisas para falar, mas eu não vou conseguir falar. De repente eu faço um outro vídeo, em outra oportunidade a gente continua falando alguma coisa, mas a hora passa muito rápido, né? Eu comecei, acho que era 2h05, já são 2h50, olha só, amém? Ó, o Luiz está dando nota 10 aí, então eu entendo que ele está aceitando o desafio, amém? Nosso diácono Luiz vai fazer o desafio aí, aceitando o desafio de fazermos uma live lá no nosso canal, de repente no YouTube. Vitor, me ajuda aí, vê se está liberado no canal, para a gente fazer. O Vitor acho que está aí online, ou a nossa, vê lá no canal, se a gente já tiver liberado para fazer live no nosso canal, vamos organizar para a gente fazer uma live lá para falar só sobre família. Eu faço aqui a live
da Escola Dominical no Facebook, que eu comecei pelo Facebook e eu vou manter, mas a gente prometeu fazer umas lives lá no canal e a gente vai fazer lá, ok? Qual é o problema? O enfraquecimento espiritual. Quando a gente permite que essas coisas entrem na igreja, essas coisas que desagradam a Deus, assuntos que não são relacionados, que não edificam, né? Isso é importante entender, assuntos que não edificam, né? E que aí por causa disso a gente acaba trazendo isso para a igreja, né? Determinadas atitudes, determinados costumes que não glorificam o nome do Senhor, né? Eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não vou falar de doutrina, então não vou especificar aqui agora, né? Porque são temas polêmicos. Vai ter pastor que vai concordar, vai ter pastor que não vai concordar. Então não é essa a intenção da live. Mas muitos de vocês sabem, né? Coisas que são... eu costumo dizer o seguinte. Preste atenção, ó. Não dá para me escrever aqui, mas coloca aqui. Prenda isso. Quando o mundo nos imita, ponto para Deus. Quando nós imitamos o mundo, ponto para o diabo. Pô, pastor, irmãos, Deus nos deu total capacidade para superarmos, para vencermos os desafios, para falarmos de Jesus. Eu preciso imitar o mundo para falar de Jesus? Não precisamos. A verdade é essa. Bem? Pastor, mas certas coisas Satanás que copiou. Sim. Então essas coisas que ele copiou, eu até entendo que isso é nosso. Então ele só copiou. E isso é bom pra gente. Significa dizer que ele está copiando algo que ele sabe que funciona pra gente. Agora, o que me entristece é ver pessoas, né, às vezes até lideranças, que querem copiar, né, as coisas do mundo, trazer as coisas do mundo para a igreja. Mas porque funciona lá, vai funcionar. Principalmente jovem, isso acontece muito com jovem, né? Mas tem pessoas que extrapolam todos os limites. Mas jovem gosta disso. Não, mas as pessoas gostam disso, né? A gente tem que trazer isso para poder ganhar alma. Não precisamos. Sabe o que acontece? Quando eu faço isso, eu acabo achando que as minhas atitudes ou o meu plano perfeito que vai fazer com que a alma se renda ao Senhor. E não é. A palavra só diz que quem convence o homem do pecado, da justiça, quem faz com que o homem reconheça o seu estado pecaminoso e resolva confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o Espírito Santo. É importante a gente se adaptar, sim. É importante a gente pegar as coisas boas, ok? Isso aí é fato. Mas não copiar. Eu vejo pessoas copiando coisas absurdas, né, para estarem tentando ganhar almas para Jesus. A gente não precisa disso. Amém? A nossa irmã Silvana aqui, verdade, também pensa assim: para saber o que é certo ou errado, temos que estudar, procurar saber a origem. Exatamente, Silvana. Tem pessoas que saem fazendo as coisas sem saber a origem nenhuma, né? A origem nenhuma, né? Vou aqui só mostrar para vocês. Eu gosto de procurar, né? E a gente já falou uma vez um debate com jovens. Eu acho que aqui não tem nenhum, infelizmente, dos jovens que participaram comigo. Mas uma vez eu fiz um debate com jovens em relação à música. Não vou entrar na polêmica, tá? Por favor. Mas eu falei com eles. Eu falei, olha, as músicas às vezes que não são evangélicas, muitas delas, aos nossos ouvidos, parece até agradável. E é verdade. E vou falar por mim, já teve momentos, em algum momento da minha caminhada, que eu até gostava de ouvir determinadas músicas, né? E tem músicas que nos chamam a atenção, principalmente música internacional, né? Só que, por exemplo, a música internacional cai no que a gente falou no início. A gente precisa saber a letra, né? Então, assim, quando eu fui ver algumas letras, isso me chamou a atenção, principalmente as internacionais. Eu fui ver algumas letras do Elton John, muita gente conhece aqui, principalmente o pessoal das antigas, né? Deve conhecer, ninguém vai querer se entregar aqui, mas eu parei, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de só criticar ou falar uma coisa que eu não sei. Eu gosto de primeiro pesquisar, para depois sim eu poder falar. E eu comecei como é que se dá o nome? A traduzir algumas letras de música do Elton John. Eu via muitas pessoas que adoravam escutar. Irmãos, olha, uma das mais tocadas dele, a letra é tão absurda, era o relacionamento do cara com um extraterrestre, nossa, são coisas absurdas, né? Então, vai o alerta. Eu falei aqui de música, não vou entrar nessa polêmica, né? Eu sei que muitas pessoas ainda estão
debatem isso, mas eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, né? A Gisele colocou, nem o pagodinho pode, não pode, né? Por quê? Por causa justamente do que ela está falando aqui, né? A maioria das músicas, elas têm um propósito, né? E geralmente essas músicas seculares, pagode, funk, tem muito, hoje tem umas músicas aí, são cunhos sexuais, como a Gisele colocou ali, né? Então, não é, o Carlos falou que não é da época dele, verdade, né? Carlos falou que não é da época dele, verdade. Ele é novinho, então o Carlos não é. Mas essas coisas entram na igreja, né? Vários tipos de ritmos, né? Eu não vou falar aqui, não vou entrar nessa polêmica. Vou deixar também aqui, se der, o Espírito Santo testificar, eu faço uma live para falar sobre isso também. Vou anotar aqui, bem? Se der, eu faço uma live só sobre isso, ok? Sobre esses assuntos aí que tá surgindo, né? Há letras que foram feitas para efeito de droga, é verdade, com o propósito de levar os jovens a drogas, sim, né? Quem aqui não se lembra? Carlos não vai lembrar porque não era da época dele. Grupos que surgiram, tô tentando lembrar aqui, como acho que é Companhia do Pagode, não é isso? Tinha uns grupos na época aí. Cara, foi a época, estatisticamente, eu já fiz um estudo sobre isso há um tempo atrás. Tinha alguns grupos da Bahia, que eu esqueci agora o nome, que foram a época que mais jovens, meninas jovens, engravidaram, novas, né? Se você puxar as estatísticas, foi a época em que mais adolescentes, jovens e adolescentes se engravidaram. Nessa época, muitas mães hoje, né, que tiveram filhos novos, foram nessa época aí, que não é a época do Carlos, né? Não é a época do Carlos, não. Eu passei, infelizmente, por essa época aí também, né? As músicas eram extremamente, como muitas hoje também. Hoje tem algumas cantoras aí que a gente sabe que, infelizmente, também acontece, ok? Mas esse é o efeito da globalização. Gente, não vai dar pra falar tudo hoje, né? Não vai dar. O horário tá aqui indo embora e eu não vou conseguir, não sei nem se eu vou conseguir falar aqui sobre o lado bom da globalização, bem? Então, o que eu queria deixar pra vocês, pra finalizar aqui, né? O lado bom, vou falar aqui rápido. Qual é o lado bom? O alcance de evangelismo, né? As mídias sociais, hoje, está aqui num canal no YouTube, numa live no Facebook, é uma consequência da globalização. Ter um canal no YouTube para pregar o evangelho, para falar de Jesus, uma rádio, né, uma emissora de televisão, né? Tá rindo, né, Carlos? Pegar a tua orelha depois pessoalmente. Deixou só comigo a bomba de que conhece essa época, né? Carlos é uma benção. Infelizmente, as pessoas não sabem usar da maneira correta, mas o efeito da globalização ajudou. Recursos, né? Poxa, pastor, então a globalização, muita gente liga só a questão do dinheiro, mas muitas coisas hoje só conseguimos fazer se tivermos recursos, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, meu pastor bem que podia ser que nem o Silas Malafaia, né? Tô citando um bom, é uma bênção, Silas Malafaia, só que ele tem mais recursos do que nós, então a gente não consegue ter o alcance, né? O canal do YouTube dele tem talvez aí mais de 1 milhão de pessoas, como de outros famosos. Ah, pastor, então isso é ruim? Não, isso é bom, né? É uma pessoa que se torna, tem um lado dele que de repente eu também às vezes não gosto, critico, mas isso é a liberdade que nós temos, respeitando cada um em si, né? Mas é o lado bom. A televisão, ele tem programas como outros pastores têm, mas às vezes as pessoas falam, não tem porque a gente talvez não tem recurso, né? Talvez um dia Deus possa nos dar condições para que a gente possa ter um canal, um programa na televisão, na rádio, né? Eu estou com um convite para ir na rádio, em breve, se Deus permitir, eu fui convidado aí, provavelmente a gente vai estar vendo uma data, eu vou estar numa rádio, na rádio 97,1, meu amigo pastor Jaquelino, né, a sua esposa também. A gente está lá com convite, veio essa pandemia, a gente adiou, mas é possível que nos próximos dias a gente esteja lá. Então, essa parte boa da globalização é legal, né? Você ter meios, você ter recursos que antes não se tinham. Então, essa é a parte boa. Eu ia falar de várias coisas aqui, mas infelizmente o tempo não vai me permitir hoje falar sobre isso, né? Eu não sei qual é o próximo tema aqui. Opa, o tema da semana que vem, se Deus permitir, se não voltar, se nada mudar, eu vou falar aqui no final. O tema da semana que vem é forte, também é muito forte. Então, esse é o efeito da globalização. O que acontece com isso? Para finalizar aqui, né?
Poxa, tinha textos aqui que eu queria ler. Gente, não vai dar também. Mas depois leia o capítulo que nós lemos de Gênesis, capítulo 11. Quem não leu ainda, lê novamente, né? Para Deus nada é impossível, né? Amém, Pastor Carlos. Pastor Carlos Cordeiro, um amigo nosso, né? Glória a Deus, é verdade, Pastor Carlos. Para Deus nada é impossível. Eu falo muito isso, Pastor Carlos, porque o que acontece? Muitas pessoas às vezes criticam, né? Porque a pessoa, porque agora está cheio de dinheiro. Mas infelizmente nós vivemos numa época em que precisamos de recursos, né? Então, se Deus permitir, Ele coloca a gente lá, com certeza. Porque as pessoas às vezes, a igreja cresceu um pouquinho, mas a igreja não é para crescer. Muita gente fala, mas a igreja cresceu, não é mais igual antigamente. A igreja cresce e ela precisa crescer, né? Precisa crescer. Como criar os filhos? Gisele está pedindo um tema aqui. Gisele, vou anotar aqui. Depois que acabar a live, eu vou anotar aqui para a gente poder falar sobre isso. Amém, Gisele? De repente trago as tias também. Eu vou anotar tudo que vocês estão falando aí. Eu anoto sempre e depois eu trago aí o tema e a gente faz aí uma live específica sobre isso. Ok, Gisele? Os demais irmãos. Bem, irmão Carlos, então só para a gente concluir. Eu creio, amém? Eu recebo aí em nome de Jesus, Pastor Carlos falou, e eu recebo aí, Pastor Carlos, em nome de Jesus, que eu creio que sim, Deus vai nos dar condições de a gente invadir aí essas emissoras de rádio, de televisão, para falar do nosso Senhor Jesus, amém? Mas eu estou falando sobre os efeitos da globalização e isso tudo aqui é o que acontece, amém? Diaconisa Deise, o tempo é muito curto, eu preciso terminar. Mas para a gente finalizar, o que eu quero falar sobre isso? Tenha certeza de uma coisa, seja à distância, amém? Tudo tem seu lado financeiro, Carlos. Seja a distância, seja a diferença de cultura, seja a diferença da língua, ok? Seja a diferença no linguajar. Tudo isso não limita o poder de Deus, ok? Então essa é uma das questões que eu quero que você entenda. Nada dessas questões da globalização, por mais difíceis que se tornaram por causa disso, a cultura, né, a variedade de cultura, principalmente, estou repetindo porque é um dos grandes desafios, o linguajar, né, toda essa cultura, todo esse linguajar tornou mais difícil, mas não impossível. E uma coisa que aconteceu lá no texto que nós lemos no início de Gênesis, nós precisamos entender que continua, Deus não mudou, amém? Nosso Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Então, o que acontece? Deus, ele continua intervindo. Deus continua intervindo nessa questão, ok? Ou seja, quando Deus vê que o negócio está difícil, Deus entra com intervenção. E aí ele usa missionários, pastores, evangelistas, até quem não tem título nenhum, cargo nenhum, e ele usa para falar de Jesus para esses tipos de povos, para esses tipos de pessoas, ok? Então, assim como Deus, eu quero finalizar aqui esse estudo, né, sobre o impacto da globalização no nosso meio cristão. Eu quero dizer para você o seguinte: quando Deus percebe, né, que o negócio complicou, está complicado, né, ele vai e ele intervém. Por isso que talvez muitas coisas que têm acontecido, e a gente crê que isso tem a intervenção de Deus nessa questão. Deus não criou nada, porque não precisa, na verdade, condicionar. Deus cria todas as coisas, ok? Então, é preciso entender isso. Se Deus quiser intervir, Ele vai intervir. Deus usa, e a gente costuma dizer, até um ímpio, quando a gente fala ímpio, uma pessoa que não conhece, que não serve a Deus, que não conhece as coisas de Deus, que não vive as coisas de Deus. Quantos de nós Deus já usou o ímpio para nos abençoar, né? Quantos de nós talvez já conhecem um testemunho que Deus usou pessoas, até um mendigo, para falar para você, ou para mim, ou para alguém, acerca das coisas de Deus, né? Ou de algo, ou entregar algo, né? Deus faz isso. Por quê? Porque Deus é soberano, Deus, ele é onisciente. Os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência, ou seja, Deus, ele tem todo o poder, todo o conhecimento, né? É necessário para intervir em qualquer situação. Se Deus precisar ir lá numa cultura não evangelizada, ele vai. Muitas das vezes ele vai precisar de um de nós,
né? Recentemente a gente vê vários missionários aí, né, que às vezes perdem a sua vida por causa de missões, de falar de Jesus, né? E essa janela que as pessoas costumavam dizer, né, ela já não praticamente já não existe. A gente precisa atualizar isso. Eu tenho falado muito isso, debatido isso com alguns pastores. Já não é mais igual era antigamente, né? Alguns falavam janela antiga, já não é mais. Eu não vou entrar nesse método, senão a gente vai se estender. Mas eu quero que você entenda o seguinte: independente do efeito da globalização, o Deus é o mesmo. Deus continua intervindo da mesma forma. Se Deus precisar me usar para falar com um povo indígena, que mesmo que eu não saiba falar ou não conheça a cultura, se ele precisar, ele vai falar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: é importante estarmos sempre prontos e preparados e principalmente disponíveis. Tem gente pronta, até preparada, mas que nunca está disponível, né? Então, serve de alerta aqui para você, ok? Por quê? Porque se Deus precisar usar, ele vai. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho, né? Quem me conhece, eu sou um extremo incentivador da busca pelo conhecimento, do estudo, né? De uma maneira sadia. A gente precisa vigiar, né? Tem coisas que não edificam, então você tem que aprender aquele famoso, né, jargão que a gente usa, né, do bolso, um bolso furado, o bolso lá direitinho, aquilo que é bom você coloca no bolso, né, que não está furado, é aquilo que você percebe que deixa passar pelo bolso furado lá e não... mas a gente precisa conhecer os dois lados. Como é que eu vou evangelizar alguém de uma outra cultura, de uma outra religião, se eu talvez não tiver o mínimo de conhecimento? O mínimo. Não digo nem que você tem que ser nenhum expert, conhecer, porque nem a palavra a gente conhece toda, né? A gente precisa, todo dia Deus ele renova o conhecimento da palavra. A gente precisa ser humilde para isso, ok? Muita gente que acha que é o sabidão aí, e que só porque já leu muito, já leu a Bíblia várias vezes, acha que é um sabidão, isso não edifica em nada, não ajuda em nada. Isso aí para Deus muitas das vezes não quer dizer nada. Mas é bom buscar o conhecimento, né? É bom você conhecer a história de outras pessoas. Eu e a missionária Débora aqui, a gente assiste alguns canais e a gente está sempre tem alguns canais que falam, né, de histórias de outros homens de Deus, mulheres de Deus, outros empreendedores em questões de negócio. Eu vejo de tudo, né? Claro, dentro daquilo que edifica, né? Não tudo no sentido geral, mas aquilo que a gente sabe que pode contribuir conosco, seja no nosso ministério, seja no negócio, seja no meu trabalho, eu procuro ler e ver de tudo. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a queda da Babilônia e tem algo que Deus falou comigo aí nesse documentário, que depois eu vou trazer para os irmãos também. A queda, né, quem conhece aí, ou já viu a história da queda da Babilônia sabe, né, conhece que às vezes as pessoas pensam que está tudo bem e quando do nada, né, aquilo aí acaba. Amém? Então esse é o estudo que eu queria deixar para vocês. Glorifico a Deus pela tua vida. Quero dizer para você que está aqui até agora, chegou aqui até agora, né? No domingo passado, nós comentamos aí, eu estou aí há mais ou menos aí uns 15 dias procurando ali para poder criar. Ó, eu sou desses, né? Tenho plantação, né? Quem já veio aqui em casa com essas fotos, acompanhando no Instagram. Tenho plantação de várias coisas aqui no quintal pequenininho. Meu quintal é muito pequeno. Meu quintal aqui deve ter mais ou menos aí, acho que uns 10 metros mais ou menos, né? Não é metro quadrado, não, deve ter uns 10 metros, acredito eu, ou um pouquinho mais. Mas é pequeno, não, é um condomínio, é casa de condomínio, então não é nenhum quintal aberto, encimentado, mas tem criação de tudo. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre criação de codorna, né? E eu falei aqui semana passada, e né, falei que eu estava procurando aí uma casinha, uma gaiola para as codornas. Pois bem, Deus nos abençoou, né? Deus usou duas pessoas, que eu não vou citar o nome, né? Elas me pediram para não citar, e nos abençoou aí com essa gaiola. Estamos esperando chegar, já comprei, em breve vai chegar, e quando chegar eu bato uma foto, coloco lá no Instagram, de repente aqui no Facebook, né? Mas Deus vai nos abençoar. Vou fazer alguns experimentos, eu tenho comentado com algumas pessoas, com alguns irmãos. Eu estou fazendo alguns experimentos tanto com plantas, e vou fazer também dentro desse processo de criação de codorna. Quero um quintal um dia para poder criar galinhas. Já falei com a minha esposa, ela falou: tu é doido, mas um dia Deus vai nos dar, se Deus permitir. Mas eu estou fazendo alguns experimentos que possam contribuir, né, de uma forma geral para as pessoas. E aí a gente vai estar fazendo isso também agora com a criação de codorna. Então agora, e fora que o adubo da codorna,
o resto, né, das fezes da codorna também serve de adubo para as nossas plantas, amém? Então quero glorificar a Deus aí, os irmãos que nos abençoam, né? Assim como a doutora Érica nos abençoou ontem, nos atendendo em pleno sábado lá, com urgência, sem marcar nada, nos atendeu prontamente aí para poder restaurar o nosso dente ontem. Sei que preciso cuidar, muita gente fala, pastor, bota aparelho, eu vou, em nome de Jesus, Deus vai dar essa oportunidade, mas eu quero agradecer a você que tem sempre nos abençoado, que tem orado pelas nossas vidas. Peço a vocês que continuem orando pela minha vida, pela vida da missionária Débora, pela vida do Nicolas, amém? A gente sabe, quem me conhece sabe, eu não sou de falar, de pedir nada, mas eu louvo a Deus que muitos irmãos nos ajudam. Contei um testemunho aqui na live de quarta-feira da igreja, do que Deus fez aqui numa situação de processo, para honra e glória, um milagre de Deus, né, que aconteceu. Então Deus continua sendo o mesmo. Quando Ele quer intervir, quando Ele quer agir. Depois eu entendi por que eu fiquei rodando tudo e não consegui comprar, né, não consegui achar, na verdade, as gaiolas, amém? Depois que a gente faz tudo, mas a gente entende depois de Deus por que Deus Ele faz, né? Então, em breve vai chegar a gaiolinha aí, ela já é pronta, própria para a codorna, para poder elas terem ali um espaço suficiente, acomodadas o suficiente para poder aí estarem sendo cuidados, ok? Então quero agradecer esses irmãos que me abençoaram, como outros também que estão sempre também nos abençoando, orando por nós principalmente, ok? Então essa é a bênção. Peço a você, continue curtindo, comentando, se inscreva no nosso canal, tá lançado o desafio, o Luiz aceitou, né, de nós fazermos uma live ali para falarmos sobre família. Vou fazer essa live com ele, se Deus permitir, no nosso canal. Se o Vitor falar que está liberada, vou fazer lá no nosso canal. Domingo que vem. Bom, a princípio, eu vi algumas pessoas comentando aqui, inclusive a Gisele e a Silvana. A princípio, a nossa live é todo domingo às 10 horas. Mas algumas pessoas até falaram comigo, pastor, será que não é melhor à tarde? Né? Então, Mary, fica tranquila que a bênção dos ovinhos vai chegar, amém? Eu creio. Os irmãos colocam aqui, vamos fazer uma enquete, não sei se vale a pena fazer uma enquete, mas você coloca no comentário aqui que é melhor a gente fazer essa live, né, domingo às 10 horas da manhã, né, ou, não sei, de repente se os irmãos acharem que a live é melhor à tarde, às 14 horas, bom, tem esse problema do soninho, né, muita gente gosta de tirar um cochilo aí de tarde, então eu não sei se à tarde seria bom. Domingo de manhã tem muita gente que gosta de dormir até tarde, então fica complicado, né? Mas, a princípio, a live de domingo que vem volta a ser às 10 horas da manhã. Mas, se muita gente falar que a live é melhor à tarde, de repente a gente pode sim, quem sabe, trocar, né? Não tem problema nenhum, ok? Mas, se vocês concordarem, a princípio a gente mantém a live às 10 horas da manhã. Tem pessoas que às vezes eu sei que assistem a live, às vezes fazendo a comida, né, cuidando das coisas de casa, amém. Eu sei que às vezes não dá. Quem pode ficar aqui, melhor, porque aí você assimila mais, não perde nada. Às vezes nos afazeres a gente acaba perdendo alguma coisa, amém? Então, eu espero que essa palavra, mais uma vez, que você saiba usar. Gente, passou aqui, ó, 1h12, né? Eu estou no limite dos 15 minutos de tolerância aqui para poder a gente fazer a live, amém? Então faltam 3 minutos para me orar e terminar, ok? Então os irmãos já estão comentando, depois eu vou ver nos comentários ali. Se muita gente achar melhor à tarde, eu faço a live na parte da tarde, às 14 horas. Amém? A gente mantém esse horário aí, o pessoal almoçou, vai descansar o almoço vendo a live. Depois dá tempo, talvez, de 3 horas, 3h15, tirar um cochilinho até as 4, 4h30, 5 horas, e aí 5 horas se arrumar para o culto à noite. Né? Enquanto a gente está aqui, de repente... se arrumar não, né? Porque a maioria agora está online, mas eu digo os irmãos que assistem presencialmente os cultos, né? Às vezes vai se arrumar. Mulher é uma benção para se arrumar, às vezes demora um pouco mais, né? Homem é rápido, a gente bota, irmão Nelson, uma roupa e a gente já está na igreja. Mas os irmãos que às vezes vão para o culto presencial, dá tempo de repente de tirar um cochilinho depois de se alimentar do maná, da comida e do maná espiritual, né? Então, fica aí se vocês acharem melhor à tarde. Eu vou ver depois dos comentários, a gente aí define se a gente mantém às 10 horas ou se de repente faz aí sempre às 14 horas. Bem, muito obrigado aí, espero que essa palavra, que você entenda isso. A globalização, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente precisa saber, como tudo, ter sabedoria para usar a palavra de Deus aí de um modo correto, as coisas de Deus de um modo correto. Amém? Então, se você
recebeu essa palavra, curta, comente, compartilhe. Depois ela vai lá pro canal também, do nosso canal no YouTube. Tem muita gente que assiste aqui, depois assiste lá. E eu agradeço muito porque toda visualização conta. Então abre aí a oportunidade de a gente fazer live lá. Abre a oportunidade de a gente editar melhor os vídeos, né? Quando tem muita gente comentando, curtindo no YouTube, né? E compartilhando, inscrito, o YouTube abre aí várias ferramentas, né? Que o irmão Vitor está sempre me atualizando. Pastor, completamos 100 pessoas, aí abre lá uma ferramenta para ser usada. Se a gente chegar a 1000 pessoas lá no canal, abre outras ferramentas, amém? Então, é por isso que a gente pede, insiste para os irmãos se inscreverem, curtirem, comentarem lá no YouTube também, porque isso ajuda muito. Cada visualização ajuda lá a abrir uma série de recursos. O irmão Vitor que me ajuda nessa parte, ele que sempre vai me atualizando, amém? Então eu quero agradecer a vocês, vamos orar, amém? E aí depois eu vou ver aí como é que a gente vai fazer. A princípio, domingo que vem, 10 horas da manhã. O tema, né, que os irmãos pediram, ó. Então vamos falar aqui, o tema é forte, hein? Eu já vi aqui. O evangelho que muda a cultura humana. Então hoje a gente falou sobre globalização, semana que vem fala, só o evangelho é capaz de mudar a cultura humana. Então, ó, vai ser algo forte que nós vamos falar na semana que vem, ok? Sobre a possibilidade de mudança de cultura, ok? Então, semana que vem nós vamos ter um encontro. Feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Graças mais uma vez te damos, ó Deus, por esta palavra, por esse estudo, por esse compartilhamento aqui, Senhor, de informações que eu creio que serviu, está servindo e vai servir muito mais ainda para edificar vidas, ó Pai, na Tua presença. Senhor, que esta palavra que não volta vazia possa fazer como ela diz, conforme lhe apraz, conforme lhe aprova. Que cada irmão, cada irmã, cada um que absorveu esse estudo nessa manhã possa verdadeiramente tomar posse dessa palavra e fazer com que essa palavra, Senhor, edifique a sua vida. Assim, ó Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos em Tuas mãos, que todos possamos ter um restante de domingo abençoado em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar a tua vida. A princípio, domingo que vem, nosso encontro às 10 horas da manhã. 10 horas, creio que já dá para acordar, amém? E eu vou anunciar aí na nossa página, nas nossas redes sociais, a live que nós vamos fazer com você, Luiz. Vamos fazer a live com você e com a diaconisa Érica aí, falando sobre família, uma live exclusiva sobre família, amém? Que Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pela bênção, obrigado pelo carinho de vocês, pelas orações de vocês. Logo mais eu vou estar no Ministério Unificado de Bangu, né? Nossa igreja de Bangu, a nossa igreja de Paciência está em festividade, ontem estivemos lá, foi uma bênção para a glória de Deus, mas hoje vamos estar ministrando aí uma palavra do Senhor no nosso Ministério Unificado de Bangu. Hoje tem uma palavra também abençoada para você que é membro do Ministério Unificado de Bangu. Você que é de outra congregação, assista a live lá da sua igreja, né? Você que tem alguma atividade da sua igreja no horário, assista lá, abençoe o teu pastor, o presbítero, o apóstolo, o líder da sua igreja. Não deixe de assistir a sua igreja para estar conosco não, amém? Você que assiste aqui a nossa EBD online, seja 10 horas, seja agora 2 horas como a gente fez hoje, faça desde que a sua igreja, essa é um trabalho interdenominacional, é reino, é visão de reino, é para somar. Pastor Carlos Cordeiro estava aí conosco, bem, é reino, então não deixe de assistir ao culto da sua igreja para estar conosco. Mas você que é membro do Ministério Unificado de Bangu, eu vou estar hoje ministrando uma palavra com o nosso, logo mais à noite às 19 horas. Cezinha, um abraço, meu querido, estou com saudade de você, amém? Acabou, já passei do horário aqui, fique na paz, o horário é uma bênção, amém? Fique na paz, abraço. Logo mais, quem estiver conosco aí no perfil do Ministério Unificado de Bangu, amém. Pescador, ô glória.